a economia brasileira e também no governo atual, né? Vamos olhar agora para isso. Eu acho que é importante a gente falar sobre a questão do imposto de renda. Hoje começa o prazo para entrega do imposto de renda nessa agenda importante da economia brasileira e todo mundo pode iniciar a sua declaração do imposto de renda sabendo que aquela a declaração pré-pronta, né, que você vai preenchendo automaticamente, o que é muito que facilitou muito a entrega da declaração, ainda não está valendo, isso começa somente para o dia 1º. Mas o que eu queria focar com vocês, nem é tanto essa questão mais prática, dessa agenda, que está na nossa página do UOL, para quem quiser os detalhes, eu queria falar um pouquinho sobre essa reunião hoje de Lula com Haddad. O presidente Lula se reuniu nessa manhã com o ministro, Fernando Haddad, para discutir os detalhes finais de uma proposta que é uma promessa, inclusive, né? A isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. O texto deve ser encaminhado amanhã, provavelmente, ao Congresso. Atualmente, a isenção do imposto de renda é aplicada para quem ganha até R$ 2.824, o que dá mais ou menos 2 salários mínimos. A reforma, segundo o governo, vai livrar 32% dos trabalhadores brasileiros de pagar esse imposto de renda. E a equipe econômica tenta fazer os ajustes para compensar a perda de receita no orçamento da União, porque isso tem um custo. No entanto, politicamente é importante para o governo Lula seguir com isso adiante. Vamos lá, Thales. Existe votos para isso no Congresso? Será que o governo consegue articular para passar isso? E, por outro lado, como que a Haddad vai fazer as contas e equilibrar os pratinhos para poder oferecer esse benefício? Tem voto para passar os 5 mil, a isenção até R$ 5.000. Tem voto, ninguém vai se colocar muito contra isso, só que não tem voto para aprovar a compensação. Essa é a questão que eles estão discutindo lá. Por quê? Porque a compensação, para aprovar os 5 mil, precisaria aprovar uma compensação de aumentar o imposto de quem ganha acima de R$ 50.000. E esse foi o problema todo em dezembro que fez o mercado atacar o dólar, atacar o real e elevar o valor do dólar, e isso se tornou uma bola de neve que atrapalhou toda a economia. E agora no Congresso, e muito embora os discursos dos parlamentares sejam, não, tudo bem, 5 mil, vamos aprovar os 5 mil, mas a compensação não pode ser assim, isso aí, o imposto é um aumento de imposto, aí vão vir vários argumentos contrários, e o governo já sabe disso e está tentando ver uma estratégia alternativa. Só que não tem muita estratégia alternativa. Qualquer estratégia é para colocar dinheiro nos cofres públicos. E para colocar dinheiro nos cofres públicos vai ter que tirar de alguém. E agora é decidido de quem tira. O Haddad e o governo propôs, vamos tirar de quem ganha acima de 50 mil. Mas quem ganha acima de 50 mil, que são, em geral, que tem lobbies poderosos, etc., vai atuar junto ao Congresso e atrapalhar essa compensação. Sem a compensação, não dá para aprovar os 5 mil, porque o orçamento estoura. Então, é esse impasse que vamos entrar agora. Como aprovar os 5 mil e resolver e bloquear os lobbies junto ao Centrão especificamente, falando claramente ao Centrão e à oposição, PL, os lobbies para evitar que se cobre a compensação de quem ganha acima de R$ 50.000. É isso. Ô, Josias, vamos lá. Qual é a importância da discussão disso? A isenção para quem ganha até 5 mil. Isso é positivo para o país? Isso é positivo para o governo? Que impacto isso vai ter na economia brasileira? O governo deve se esforçar e colocar a luz nisso? Pô, o Lula se elegeu prometendo isso, né, Fabíola? É parte da plataforma de campanha do Lula. E, evidentemente, se você consegue isentar o brasileiro que ganha até R$ 5.000 do pagamento do imposto de renda, isto é uma coisa boa, distribui renda. Agora, se não vier a compensação, e o Thales tem toda a razão, hoje há votos para aprovar
a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, mas não há votos para aprovar os 10% adicionais de imposto que o governo deseja impor a quem ganha mais de 50 mil por mês, para isso não há voto. Se aprovar uma coisa e não aprovar outra, aí vai se disseminar no mercado uma impressão que já se generaliza de que o governo não tem compromisso fiscal. Então, se o governo não conseguir sensibilizar o Congresso para aprovar a compensação, vai ficar uma medida perneta e vai complicar a situação do governo no instante em que o brasileiro é chamado a pagar o imposto de renda. Muito interessante, Fabiola, o que acontece hoje no Brasil, porque o brasileiro começa a acertar as suas contas com o imposto de renda no exato momento em que o Congresso Nacional discute com atraso o orçamento da União, o orçamento federal, para esse ano de 2025. Deveria ter sido aprovado no ano passado, não foi. Por conta de uma retaliação imposta ao governo pelo não pagamento das emendas parlamentares, obstruídas, momentaneamente travadas no final do ano passado pelo Supremo Tribunal Federal, o Congresso aí declarou greve, não vamos votar o orçamento, isso fica para o ano que vem. Agora começam a discutir e a previsão é de que vote na semana que vem. E a votação, essa discussão sobre o orçamento ocorre exatamente quando o brasileiro é chamado a acertar suas contas com o imposto de renda. E esse orçamento envolve o pagamento ou a reserva de 50 bilhões de reais para o pagamento das emendas parlamentares, agora liberadas pelo Congresso, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, é um momento, Fabiola, muito interessante, porque o imposto de renda no Brasil virou um mecanismo para tirar dinheiro de quem não consegue escapar. Então, quem não consegue escapar, paga imposto de renda. E é triste para o contribuinte brasileiro saber que parte desse dinheiro que ele entrega ao Estado vai para emendas parlamentares, que viraram um outro nome para desvio de verbas públicas. Estão aí os mais de 80 inquéritos que estão pendentes de apreciação no Supremo Tribunal Federal, envolvendo casos de desvio de emendas. E lá atrás, o ministro Fernando Haddad, no início do governo Lula, desse terceiro mandato do Lula, disse que o objetivo do governo continuava sendo, o objetivo central do Lula era colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. E ele disse, para garantir essa meta, o Haddad disse que ia eliminar todos os ralos e acabar com os jabutis que invadiam o orçamento brasileiro, ia fechar os ralos, palavras do ministro Fernando Haddad, fechar os ralos do patrimonialismo brasileiro. Ele, infelizmente, não conseguiu fechar os ralos, disse que ia caçar jabutis, não caçou como deveria. O fisco hoje deixa de arrecadar, por conta de mimos tributários, isenções fiscais, 500 bilhões de reais por ano. E o ministro Fernando Haddad não conseguiu nem dar nome a todos os jabutis, aos seus donos. Está chegando agora o governo à segunda metade, estão lá os jabutis, sobrevivem todos eles. Então, é muito bom se o governo conseguir aprovar essa isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Mas será uma pena se ele obtiver isto do Congresso sem aprovar a concessão. O outro lado, a compensação, que é a de incluir um pedaço a mais de ricos no imposto de renda. Sem uma coisa, a outra coisa vai ficar capenga, Fabiola. Não adianta dar isenção se não obtiver a compensação. Aí vai ser um mau negócio para o governo, porque vai produzir instabilidade econômica, vai lançar mais dúvidas sobre a capacidade do governo de obter o equilíbrio fiscal. Estamos falando aí sobre as discussões políticas, que tem também esse foco, né, de melhorar a imagem do presidente Lula, e isso impacta também na economia. Vamos focar agora na questão realmente do imposto de renda e as questões técnicas. E aí, mais uma vez, acontece alguma coisa aqui que a gente já viu. O governo anuncia uma coisa, depois daqui a pouco volta atrás e muda alguma coisa. Estou falando agora sobre o início da declaração do imposto de renda. Acaba de cair uma reportagem na nossa página. Aí a Receita Federal resolveu voltar atrás e iniciar a liberação da declaração pré-preenchida. No entanto, com parte apenas dos dados. Vamos focar aqui na reportagem, para quem quiser já está disponível na nossa página. Essa é uma informação importante. A Receita Federal liberou a declaração pré-preenchida do imposto de renda.
Inicialmente, foi informado que a modalidade só estaria disponível no dia 1º de abril. Agora, os dados serão informados em 2 lotes, um hoje e o outro dia 1º de abril. Segundo o fisco, os rendimentos recebidos de pessoas jurídicas integram as informações já disponíveis. Parte dos dados da declaração pré-preenchida estão disponíveis, mas não todos. O primeiro lote de informações foi liberado hoje, já o segundo vem só no dia 1º de abril. Quero focar aqui na reportagem, vamos só mostrar aqui, ó, o que aparece hoje, dia 17 de março, o primeiro lote. Então, a Receita Federal está disponibilizando hoje, para as declarações pré-preenchidas, as informações da declaração anterior do contribuinte. Então, identificação, endereço, entre outros. Libera também rendimentos e pagamentos, declaração do imposto sobre renda retido na fonte e outras informações ali. Aí, no segundo lote, 1º de abril, serão liberadas informações de contribuições de previdência privada, saldo de conta bancária, investimentos e poupança, imóveis, doações, informações de criptoativos, investimentos ainda não declarados em contas bancárias. Então, quer dizer, a pessoa, se ela faz a declaração hoje, ela não vai ter todos os dados, ela vai ter só algumas informações já disponíveis. Se ela esperar até o dia 1º de abril, aí cai tudo. Inicialmente, a Receita tinha informado que a declaração pré-preenchida só estaria disponível no dia 1º. Na última quarta-feira, o órgão informou que questões técnicas atrasaram a disponibilidade da declaração pré-preenchida. E aí, hoje, o superintendente adjunto da Receita Federal em São Paulo, Cláudio Ferrer de Souza, classificou como errônea a informação da semana passada, divulgada pela própria Receita, de que a modalidade só estaria disponível no dia 1º. Aí ele diz, algumas informações relevantes já estão disponíveis hoje, sim. E aí, o supervisor regional do Imposto de Renda, Ricardo Roberto Mendes, disse: não houve tempo hábil para alimentar o sistema com essas informações. E aí o contribuinte que quiser entregar tudo hoje, ele tem que preencher o resto das informações manualmente. Ô, Josias, o que você acha de tudo isso? Não fica um pouco confuso? Quer dizer, sai um pouco, depois sai o primeiro lote, depois sai o segundo lote? Mais do que confuso, Fabíola, é desrespeitoso, porque essa modalidade da declaração de imposto de renda pré-preenchida foi oferecida pela Receita Federal como uma facilidade que foi muito bem vista pelo contribuinte brasileiro, porque de fato é muito cômodo para o contribuinte, ao baixar o seu programa de declaração de imposto de renda, dispor dessa alternativa de obter os dados e o pré-preenchimento da Receita Federal é muito preciso. Eu próprio fiz a minha declaração no ano passado com essa modalidade e é muito cômodo. Praticamente a declaração chega pronta, você vai complementando com alguns dados adicionais, mas a facilidade que foi oferecida pela Receita é muito grande. Aí chega neste ano e a informação é de que não, vai se liberar o início da declaração do imposto de renda vai ser liberado agora para quem quiser preencher e tal, mas para as declarações pré-preenchidas só 1º de abril. Aí agora muda. Então não, tem lá uma parte das informações. Agora, parcial ou não, o fato é que quem quiser utilizar este mecanismo, esta ferramenta da declaração pré-preenchida, não vai conseguir fazer, porque vai ter que esperar. A informação parcial não resolve o problema. Então, a informação completa só será fornecida pela Receita Federal a partir de abril. Então, é muito desrespeitoso que isso ocorra, é desrespeitoso que o contribuinte brasileiro tenha sido submetido a essa novidade, que foi uma novidade benfazeja, que facilitou o trabalho de preenchimento do imposto de renda, e agora essa facilidade é complicada, travada, é postergada. Então é muito desrespeitoso. Nós estamos falando, Fabíola, de uma ferramenta que faculta ao governo, facilita, azeita o sistema de arrecadação. Então, o governo não está fazendo um favor ao brasileiro, o governo está
facilitando o trabalho de arrecadação, está facilitando a arrecadação de recursos do contribuinte, que de outra maneira seria retardada, seria postergada. Interessa ao governo antecipar o pagamento do imposto de renda de quem deve imposto de renda, né? Então é incompreensível que isso ocorra, é de uma incompetência inominável e é desrespeitoso, porque se facilitou, o governo tinha que, ao contrário, antecipar até. Olha, dias antes tinha que anunciar, olha, vai começar no dia tal e a declaração pré-preenchida estará à disposição do contribuinte, e não fazer parece uma corrida de obstáculos, né? Quem precisar ou quem quiser a declaração pré-preenchida vai ser submetido a um obstáculo. Agora diz, não, tem um pedaço que já está lá. Não importa se está um pedaço, ou está tudo ou não está nada, porque na prática, quem precisa do pré-preenchimento ou quem quer se servir dessa ferramenta, vai ter que esperar. Se tem que esperar, então não resolve nada dizer agora a Receita informar, não, mas uma parte já está lá. Josias, o fornecimento parcial das informações não resolve. Nesse caso, de repente, eles deviam segurar tudo e soltar o início da entrega quando tudo já estivesse pronto, porque fica um pouco atrapalhado, né? Porque qual é o interesse de as pessoas fazerem a entrega logo no começo? Para elas entrarem nos primeiros lotes de restituição. Né? A nossa reportagem, inclusive, traz aqui o calendário de quando que a pessoa vai receber a sua restituição. Então, o primeiro lote vai ser pago no dia 30 de maio, mas aí é que tá, você tem que entrar na fila, quem declarar primeiro recebe a restituição primeiro. Então, é por isso que as pessoas que precisam dessa restituição quanto antes, elas fazem a declaração rapidamente e vão ser prejudicadas por essa falta de disponibilidade do sistema da declaração pré-preenchida. Num caso como esse, para que a coisa fique justa para todos, eles deveriam segurar, de certa maneira, já a entrega e liberar quando tudo estivesse pronto? Por isso que é desrespeitoso, Fabíola, porque estabelece uma corrida de obstáculos. Todo mundo quer receber a sua restituição antes. Quem tem imposto, ou quem tem contas a ajustar com a Receita, está prevendo obter uma restituição, evidentemente vai declarar antes. Se você tem a declaração pré-preenchida, o risco de você cometer equívocos e cair na malha fina é menor, porque você já está obtendo os dados que a Receita Federal considera que devem constar da sua declaração. Então você não vai cair na malha fina. Se você corre agora para preencher a declaração sem os dados antecipados pela Receita Federal, evidentemente você corre mais riscos de cometer erros e, em consequência, caindo na malha fina, aí mesmo é que você vai ficar por final da fila se tiver restituição. Então, é por isso que é desrespeitoso, porque o contribuinte que quiser apressar o passo para obter antes a sua restituição, corre o risco de cometer erros, porque não vai dispor dos dados fornecidos nessa declaração pré-preenchida. Então, é de uma inépcia, Fabíola, inacreditável, e é desrespeitoso, e sim, como você diz, estabelece uma corrida de obstáculos desigual para aquele que quer se servir dessa ferramenta. Então, seria razoável. Não conseguiu? Então tá bom, então retarda. Nós vamos iniciar a entrega das declarações, não agora, mas mais à frente, quando estiverem todas as declarações à disposição, inclusive essas pré-preenchidas para quem quiser utilizar. E você, Thales, como é que está vendo aí esse início da entrega da declaração do imposto de renda, que é o compromisso dos brasileiros, né, com o fisco, com o leão, que causa muita apreensão nas pessoas, até porque tem todo esse cruzamento de informações. A gente sabe que cada vez mais o brasileiro está sendo analisado, observado, monitorado, né, por todo esse sistema. E aí esse início começa com um pouco de confusão, né? Como diria, Fabíola, aquele personagem do Shakespeare, há algo de muito errado na Receita Federal. Veja bem, a capacidade que eles estão tendo de transformar coisas boas em coisas ruins é um negócio impressionante. Lembra do Pix? Aquela crise do Pix? A notícia era: vamos fazer um levantamento dentro do Pix para tirar os falsários, para moralizar, evitar a entrada de bandidos. E virou um negócio contra o governo. Virou, vamos acabar com o Pix, praticamente. Então, eles conseguem fazer o que é bom virar ruim. Esse negócio do imposto de renda, olha, o imposto de renda sem essa declaração
pré-preenchida é muito complicado. É muito complicado. Muita gente não conseguiria fazer de jeito nenhum a declaração de imposto de renda sem essa declaração pré-preenchida. Foi uma excelente novidade no ano passado. Aí vem agora e dizem que não, vai ser em abril. E agora dividiram ao meio. E essa divisão ao meio, eu não sei. O risco disso aí, criar nova confusão, não é pequeno. Muito provavelmente, alguém da Palácio, alguém da área de comunicação, por exemplo, chamou lá o pessoal da Receita e disse: vocês vão deixar para abril? Uma parte agora, vocês estão transformando uma notícia boa numa notícia ruim? Vê se dá um jeitinho aí. E o jeitinho pode ser pior do que a encomenda. Então é impressionante como a Receita consegue transformar boas coisas em coisas ruins. É isso. Bom, vamos aguardar ver se vai ter alguma modificação em relação a isso. O prazo para a entrega da declaração de renda continua no dia 30 de maio, apesar desse atraso que vai acontecer aí de muitos dias, inclusive, né? Porque eles vão liberar somente no dia 1º. Mas como houve